líquido misterioso atravessa a sala. A mesa começa a vibrar e então começa a girar. Pessoas se entreolham entre o ceticismo e o deslumbramento. Estariam então os mortos falando? No século XIX, as chamadas mesas girantes fascinaram, assustaram e mobilizaram multidões, da elite intelectual europeia aos salões caseiros de médiuns iniciantes. E hoje, a gente mergulhará nesse fenômeno que, mais do que sobrenatural, mexe com a própria ideia de comunicação com o invisível, porque no Mundo Freak Confidencial de hoje, vamos falar sobre esse estranho fenômeno que assolou o mundo e está aí até hoje, em suas mais variadas formas, agora, logo depois da vinheta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos e belas noites, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou falando aqui, vocês estão sentindo a mesa vibrar? Essa voz que está saindo aqui do seu celular não é do seu celular que está saindo, eu estou aí do seu lado. Sou André Fernandes e hoje vamos para mais um episódio da nossa série falando sobre espiritualismo, né? Historicamente, como tudo isso surgiu e falando sobre um fenômeno paranormal, por que não, né? Que vai se tornar também religioso, vai chegar aqui no Brasil e vai mudar completamente, eu tava brincando aqui nos bastidores, né? Vai se tornar o nosso tão adorado catolicismo com DLC de fantasma, chamado espiritismo, né? Mas a gente vai saber de onde tudo isso desembocou aqui nesse sentido. E temos aqui ele, nosso queridíssimo Marcos Keller. Vamos todos nos lembrar que mesa gira e vagabundo roda. É assim que funcionam as coisas. Então, muito bacana, sempre bom conversar um pouco sobre esse tema, falar sobre o surgimento de diversas ideias espiritualistas ali na meiuca do século XIX. Gosto demais. Exatamente. É o que me lembra muito a frase que Rafael sempre fala, né? Que é o Deu Beyblade. Quando fala que alguém rodou, é isso aí, mano. Se a tua mesa começar a dar Beyblade aí, toma cuidado aí que tem morto falando. E temos aqui novamente, pedido por muitos aí novamente, o nosso mestre ascensionado aqui, Thiago de Lima Castro. E aí, tudo bem? Cara, tudo tranquilo. Olha, foi só começar a gravação que a mesa aqui começou a bater. E você que tá ouvindo, você tá com os exames em dia? Ei, filho da mãe, tá indo do postinho, fazendo check-up e tudo mais? Ah, não tá, né? É covardão, não pode ir tem medo de ir no médico. Ah, cara, vai no médico, porra. Marca lá no postinho, procura, descobre o teu postinho perto da sua casa e vai lá, cara, vai lá. Tem que... Ah, mas eu sou cético. Ah, é cetiquinho? O que os médicos mandam fazer? Ei, cetiquinho, amigo aí. Prevenir não é melhor que remediar? Cético com medicina, eu vou dizer que é um cético que não dura muito, né? É. E se não quiser ir, o problema é de vocês. A mesa bateu, eu falei, o problema aí é de vocês. Fica aí. Perfeito. E se não for, vai ter que vir na mesa pra conversar com a gente, tá ligado? Girando, porque vai ter morrido. Ah, comigo não. Eu já... Thiago, eu não gostei, eu achei que você tava dando uma indireta pra mim, que você sabe que o homem não vai no médico, o pinto não passa na porta. Isso é um grande problema aí da machosfera aí. Então vai no médico aí. Então fica aí esse grande adendo aí pra vocês aí, nesse tempo de frio, de friaca braba. Mas, gente, vamos lá. Pra quem não sabe, tá dando mole, o que é mesa girante, né? Inclusive, rolou uma confusão aqui também, inclusive na elaboração dessa pauta, né? Mesa branca, mesas girantes, né? Mesas são, por algum motivo, são o foco de um fenômeno muito interessante que começa com uma prática aí a partir do século XIX, através de comunicação com espíritos, né? Eu lembro muito de uma série de TV que é a Penny Dreadful, que é uma série muito boa, inclusive, que retrata bem uma dessas cenas de acho que tava ali mais ou menos final do século XIX, né? Eles pegam ali aqueles
aqueles personagens de contos góticos, né? Vampiros, lobisomens, monstros de Frankenstein, etc e tal, e colocam nessa era vitoriana, que é mais ou menos aqui o momento que a gente está falando, em que começa a surgir essa prática muito curiosa entre os salões da elite, né? Principalmente em Paris, né? Onde grupos de pessoas se reuniam ao redor de uma mesa, colocavam suas mãos sobre ela e aguardavam a comunicação com os mortos, né, Tiago? Isso, o pessoal fazia esse esquema. Tem relatos que às vezes a mesa levantava, tem relato que a mesa passava a andar pela sala como se fosse um cavalo, assim, depois voltava pro lugar, mas o mais comum, como o pessoal ouvia algumas batidas e meio que fazia um código. Uma sim, duas não, ou então um número de batidas é uma letra do alfabeto, e eu fazendo umas comunicações. Aí o pessoal brincava, tipo, esconder a mão pra trás, assim, quantos dedos que eu tô mostrando aqui, e ver se a mesa respondia, e assim ia, né? Eram as famosas seances, né? As sessões que eles faziam. Isso. Mas, Thiago, você sabe de onde isso surgiu? Porque em algum momento alguém colocou a mão na mesa e começou assim, que porra é essa, né? Tipo, de onde que vem essa prática? E era uma mesa pequenininha, assim, tipo, não era aquela mesona pesadona, era aquela... Aquelas redondinhas, né? Mesinha de telefone, pra você colocar o telefoninho no canto, assim. Tem umas mesas pequenininhas que o pessoal bota no meio da sala e bota uma mesa relativamente leve pra poder andar pela casa, bota bebida em cima, era normalmente essas mesinhas, assim, meio redonda e tal, né? Boa, boa. Cara, isso é muito interessante. No Brasil, como tem o espiritismo, o kardecismo e tal, a gente tem essa imagem muito na França, mas na verdade isso começou nos Estados Unidos. Caramba! Irmã Fox, né? Principalmente pelas regiões afrancesadas, como Louisiana, Nova Orleans, né? A gente imagina muito esse movimento espiritualista no século XIX, né? No caso do Brasil, na França, às vezes por causa das séries a gente pensa na Inglaterra, mas nos Estados Unidos tinha uma coisa muito forte, né? Também. Começou lá, ao mesmo tempo que na Inglaterra, em outros locais. E por que essas regiões afrancesadas são interessantes? Porque tinha ali migrantes que formaram os Estados Unidos, migrantes de origem da França, e pessoas escravizadas pra caralho, né, pra dizer de forma. E muito antes disso, circulou muito, tanto por toda a Europa, um cara que chamava Emanuel Swedenborg, né, que não é um Borg suíço, né, pra quem assiste piada só para quem assistiu Star Trek precisa realmente fazer os exames, né? Então, se entender essa piada, né? De maneira muito rápida. O cara era um cara do século XVIII ainda, 1700. E ele era um cientista, assim, começou depois de 50 anos, ter um monte de fenômenos, escreveu muito livro e virou referência nesse assunto, porque como ele não fundou nenhuma igreja, nenhuma denominação religiosa, o pessoal no iluminismo olhou, peraí, temos um louco vidente falando que vê coisas. Então, a partir do Swedenborg, você tem toda uma tendência que hoje a gente chama de cética, né? Falando que, na verdade, isso seria ou uma loucura ou alguma outra coisa assim, nada espiritual. E tem todo o movimento espiritualista. Todo mundo lia esse cara. Francis Yates, até o pessoal da Golden Dawn lia esse cara, todo mundo na França. E nos Estados Unidos, teve inclusive o Sir Henry James fundou uma igreja seguindo as ideias do Swedenborg. Deixa eu te dar uma pausa aqui, Thiago, porque eu acho que vale a gente mencionar. A gente conversou sobre o Swedenborg recentemente, e eu acho que inclusive daria um podcast à parte, porque a vida desse maluco é muito doida, assim. Muito doida mesmo. Ele é um cara que ele não tinha histórico de nenhum tipo de doença mental, ou coisas nesse sentido, e ele começou a ter visões. Isso. Né? A gente tava conversando sobre isso, né? Sobre o paraíso, né? Esse tipo de coisa. Ele começou a ter êxtases, dizer que foi pro céu, foi pro inferno, conversou com espíritos, conversou com Deus, e escreveu todo um sistema, escrevia pra caramba, tinha livro dele com 14 tomos, era um negócio... E a ideia geral é que os médicos, eles não sabiam exatamente como categorizar, porque conversavam com o cara, e o cara era meio... ele era são, ele era funcional pra sociedade, né? Ele não era um cara que tava, tipo, saindo, assim, e é muito interessante que esse cara, ele é muito importante historicamente, apesar de não ser muito conhecido nos meios esotéricos muito profundamente, porque ele formula ideias que hoje são basilares no meio esotérico. Sim, por exemplo, pra quem tá ouvindo, já assistiu Supernatural, que fala que demônios são simplesmente espíritos de pessoas que ficaram maus? Isso é Swedenborg. Só que ele falava que os anjos também eram a mesma coisa, eram pessoas que a maioria dos espíritos ficava ali no meio, aqueles muito bons eram os anjos, né? E os outros ficavam ali no inferno. Vem dele a ideia de se comunicar com espíritos de outros planetas também, porque ele também conversou com espíritos netunianos,
humanos, marcianos, ou seja, a ufologia espiritualista começou no 18, vê que loucura. E ele tinha uma característica interessante, quando ele era mais jovem, ele escreveu contra a escravidão. Um europeu que pode não ter feito muita coisa, membro do governo suíço, mas que escreveu contra, já era alguma coisa, né? Até porque ele acreditava ele dizia que inclusive o fato desses povos não terem grandes construções, talvez eles sejam mais avançados e aprenderam a lidar melhor com a natureza do que nós. Construímos muita coisa para viver, então ele tinha essa ideia. Quando ele começa a ter as visões, ele fala um negócio que foi ultra provocador. Olha, eu vi no inferno vários missionários cristãos que foram para a África e para as Américas. Olha aí. E no céu, eu vi muçulmanos, pagãos, judeus, indígenas e africanos. Então, imagina, as ideias desse cara circulando, falando, olha, essas práticas que algumas linhas protestantes já tinham de manifestação de demônios, assim, pô, são só pessoas, talvez possamos conversar com eles. Cara, tem pessoas africanas no céu, então será que as práticas deles são tão... Será que não tem um conhecimento? Então, o fato de o Swedenborg circular nessas regiões afrancesadas dá margem, inclusive, a gente pensar que o espiritualismo, quando surge nos Estados Unidos, ele já tem elementos afro dialogando com essa tradição do Swedenborg, dialogando com o magnetismo do Mesmer, dialogando com alguns elementos dos povos originários, porque muitos espíritos se manifestavam ali, desse começo se diziam indígenas, ó, vocês nos mataram para roubar nossas terras, a gente agora vai acabar com o véu espiritual de vocês vão saber como é que é a coisa de verdade, né? Daí vem, por exemplo, todo o cinema de horror com os cemitérios indígenas, né? Stephen King. Caramba, olha aí. Doideira demais, né? Então, dentro desse contexto, aparece o negócio das mesas girantes, né? E vai ter um grupo de pessoas, entre elas estão investigando realmente quem foi que levou, né? Mas foi levado isso para a França. Uma dessas pessoas que ajudou a levar isso chamava Anna Blackwell. Quem nunca viu na cultura pop alguma bruxa, algum bruxo com o sobrenome Blackwell, né? Vai de Sabrina, da última versão de Sabrina, Bruxas de Mayfair e por aí vai, né? Então, lá por 1848, 1849, isso começou a ir para a França. E da França, que era a capital cultural do mundo naquele momento, né? Da França vai parar na Alemanha, vai parar em tudo quanto é canto. Eu acho isso muito interessante porque quando a gente fala, por exemplo, sobre espiritismo, a gente vai falar sobre Kardec. Kardec é francês, né? O espiritismo, ele nasce como um fenômeno francês e chega... E é interessante, né? Daqui a pouco a gente fala sobre esse fenômeno, o que acaba virando kardecismo aqui no Brasil, que a gente já falou um pouco sobre, mas é bom a gente também depois dar uma contextualizada legal nisso, que começa a ser muito interessante a maneira como, vamos dizer, todo esse multiverso espiritualista, ele chega numa Europa que está completamente se cientificando, né? E tendo todo um debate sobre evolucionismo, né? E aí você vai ter aquelas ideias mais equivocadas da evolução moral, evolução social, né? Que vai cair por terra depois, que são inspiradas na evolução das espécies do Darwin, né? Nesse sentido, né? Cara, deixa eu puxar uma parada que é tipo assim, vai ter a ver com essa questão. Primeiro, agradecer muito o Thiago, porque essa fala do Swedenborg é bem legal, porque você encontra pouquíssima coisa sobre ele, assim. E o Thiago é um cara que manja muito, a gente já trocou ideia a respeito há muito tempo atrás, bem pouquinho, mas conversamos. E só pra lembrar que nos Estados Unidos, além de toda a influência afro que você tinha nas regiões como a Louisiana e por aí vai, você também teve em 1848 as irmãs Fox, que já diziam que conversavam com espíritos, né, e faziam esse rolê das batidinhas, que o Thiago falou. Então, um pouco dos métodos, já tava lá as batidas, estalos, né, que ela falava que era espírito. Isso rolou uma onda, por quê? Porque os Estados Unidos, né, já tinha aquele rolê meio dos tabloides, né, copiados, falava sobre essas notícias e por aí vai. Então você já tinha isso acontecendo em alguns lugares que, no tal do Ocidente aí, que se falava muito. E quando você puxa, Andrei, falando sobre a Era da Razão, para pensar o seguinte, o espiritualismo, essa forma de espiritualidade, de espiritualismo mesmo, ela ocorre nesse período de avanço científico, dessa valorização da razão. Ah, mas é contraditório. Não é contraditório ter acontecido nesse momento. Por quê? Porque muitos dos pioneiros que vão investigar esses fenômenos, eles eram cientistas, eram intelectuais que estavam buscando estudar o método científico, ampliar o método científico para outros pontos mais obscuros ou que essa ciência não tinha chegado. Esse próprio conceito de colocar espiritualidade e ciência como oposição, isso é um problema que o Ocidente inventa e ele diz que existe,
mente e ele quer resolver o problema que ele inventou, sabe? Porque não é uma parada que você tem quando você vai pra qualquer canto da Turquia pra lá. Você sempre teve uma conversação muito mais fluida sobre esses campos. Então, na verdade, o Ocidente cria essa divisão e é ele mesmo que quer tentar lidar com essa parada. Então, tanto é que você vai ter várias ordens esotéricas do período com essa ideia de que eu tô usando o método da ciência pra compreender a vida após a morte, pra compreender a alma, pra compreender uma série de outras questões, né? Então você tinha muito esse ponto. Um outro ponto que é importante também é que o século XIX, ele carregou também um certo questionamento dessas religiões tradicionais, muito fortes. Você tinha um questionamento sobre o que era, como é que funcionava, se era suficiente, se essas religiões tradicionais, elas não eram ocultas demais, né? É sempre bom lembrar que você tinha, por exemplo, um mano chamado Fraser, que é o cara do Um Rolê de Ouro, Pomo de Ouro, acho que era o nome, não lembro o nome do livro dele agora, mas ele falava muito sobre essa questão de que, você tem evoluções. Então a mais baixa é esse pensamento mágico. Aí um pouco acima tem o pensamento religioso, o pensamento científico ele é superior a essa discussão toda. Então você tinha essa crise dessa espiritualidade. E o que a galera começou a fazer? Já que fenômenos assim, será que eles existem? E se eles existirem, será que eu consigo aplicar uma evidência, procurar uma evidência empírica dessa pós-vida, dessas questões todas? E isso vai ajudar a pesquisar um pouco mais sobre essas questões espirituais e tentar estipular ou tentar compreender isso a partir de um viés que não é a cosmovisão tradicional de religião. Você vai emprestar isso, como o Swedenborg, quando ele começa a montar a cosmovisão dele lá, começa a montar o universo, como que essas esferas funcionam, e até a gente pode se arriscar aqui a dizer que quem faz esse primeiro mapeamento é o Swedenborg, e depois o Kardec meio que dá uma organizada, né, deixa mais palatável também, tudo a baderna que o Swedenborg estava lá explorando. Então é um ponto muito bacana, e eu não acredito que seja tão contraditório quanto a gente acha que é, nesse momento, ter surgido essa forma de espiritualismo, né? Porque na verdade ele está impregnado de um conceito de razão também, para todo lado. E aí chega na França. E aí foi onde você terminou a tua última fala, Thiago. O que acontece na França a partir daí? Na França, isso cria-se uma moda nos salões. A vida noturna da França, principalmente Paris, é muito forte, né? Lá que o pessoal ia cachaçar, trocar ideia, fazer coisa, e por que não fazer mesa girar também, né? Porque estamos aqui, né? Por que não, né? Tipo, tá todo mundo aqui, ali, conversando à noite. Qualquer ideia. Tem uns caras tocando piano aqui, tem uns caras tocando ali, não sei o que, por que não, né? E começou esse esquema, porque era um negócio novo, teve inclusive, livro publicado na França sobre esse tema, né? É um nome complicado, não vou lembrar agora. E muita gente chamou a interação. Tipo, um caso muito clássico que divulgou isso pras massas foi o Victor Hugo. Caramba. O escritor dos Miseráveis, porque ele praticava esse negócio, em busca, inclusive, de comunicações de parentes, né? Ele ficou exilado um tempo em Jersey e começou a fazer essas coisas para se comunicar com a filha, Leopoldine, né? E até, sei lá, Napoleão III, assim. A gente imagina o seguinte, Victor Hugo era o cara que todo mundo lia. Todo mundo ficava esperando um romance. Quando ele faleceu, virou um feriado, assim, sabe? Então, se o Victor Hugo tá fazendo, e não tá fazendo na miúda, tá fazendo e falando publicamente que tô, mesmo às vezes ficando, hoje esse resultado não foi bom, tipo, comunicou um Bonaparte aqui, tal, né, não sei lá, mesmo nem se, às vezes, trazendo algumas dúvidas sobre algumas sessões, mas ficando muito comovido com a ideia de comunicar com a filha, cara, isso explode, porque todo mundo lia o Victor Hugo. Ele era, né? Ele era tipo, por exemplo, um cara bombadaço de Instagram hoje, fazendo uma parada super nova, constelação familiar quântica, né? A galera falando, caralho, mano, que porra é essa, né? Deve ser do caralho. Não só o Victor Hugo, vamos esquecer que o Sir Arthur Conan Doyle também entrou nessa profundamente nadando de braçada, né? Ele tava falando sobre toda a questão espiritual que ele também acreditava. E o Conan Doyle é o autor do Sherlock Holmes, né? Criador do Sherlock Holmes. E que aí parece mais paradoxal ainda, né? Sherlock Holmes todo racional, né? Só existe o que existe, olha lá, e deve ser só isso. E do outro lado você tem um maluco caçando fada, né? Que era o que o Conan Doyle foi fazendo em determinado momento. Não, e você começa a ver, muita gente participou. Sabe quem gostava? Aquela escritora que se vestia de homem, George Sand. Ela curtia esse tema também, ela frequentou várias dessas sessões. Cara, tem muita gente. William James, americano, pai do pragmatismo, um dos pais da psicologia experimental, o pai dele tinha uma igreja no Swedenborg. Caramba. E precursor, inclusive, dos estudos de psicologia da religião.
Aí você chega na França, é Conan Doyle pra lá, é muita gente assim, é George Sand, que era amigaço. Tá bom, na verdade ela deixou Chopin, Liszt, muita gente na friendzone, né? Era famosa por causa disso. Então você começa a imaginar o ramo, uma pessoa do meio artístico divulgando essas ideias ali. Teve muito escritor. Alfred Russel Wallace, sim, o cara que fez o Darwin publicar A Origem das Espécies. Era também desse rolê. Curiosamente, e ainda mais, porque ele teve a ideia, o Darwin não queria publicar o livro, estava 10 anos escondido, aí o Wallace pegou uma gripe, pegou uma febre danada, teve uma alucinação, e daí, dessa alucinação, que ele considerava um êxtase espiritual, deduziu a teoria da evolução das espécies, contou pro amigo Darwin, o Darwin, vou ter que publicar, senão vai parecer que eu tô copiando o cara, né? Então você vê que os nomes que circulavam por isso era muita gente, assim, né? Tem até um filme muito legal de uma diretora francesa, um filme recente, 2017, assim, A Gaiola das Loucas, que mostra esse... Não é Gaiola das Loucas. Gaiola das Loucas, não. Gaiola das Loucas é outro filme, cara. Eu até fiquei surpreso, falei, caralho, mano. Tem dois. É o Baile das Loucas, desculpa. E que mostra uma mulher que lia Victor Hugo, chorou pra caramba quando ele faleceu, descobriu que ele gostava desses negócios, foi ler o livro dos espíritos, do Allan Kardec, e foi parar no sanatório do Charcot. Caraca. É um filme recente, assim, então a gente vê... E essa coisa, as pessoas chorando em público, um monte de gente, Victor Hugo faleceu, assim. Então, essas ideias circularam muito, não é à toa. Como começa o cinema depois? É mesa girante no filme do Georges Méliès, de uma forma mais irônica, tal. Não é isso vai puxar o surrealismo. O Georges Méliès, que é o pai do cinema, praticamente, cinema, né? Os efeitos especiais visavam ficção científica e espiritualismo. E as coisas não eram bem excludentes dentro dos... Caraca, muito doido como essas coisas estão super conectadas, né? E ainda tem um pouco dessa coisa da mágica, né? Do ilusionismo também, né? Que é algo que vai ser criticado no rolê das mesas girantes justamente porque vai ter aquela galera que não acredita e vai ter aquela galera que vai tentar reproduzir o fenômeno das mesas girantes com mecanismos muito engenhosos e com luzes e fumaça e coisas nesse sentido, né? E que é algo que vai abalar muito também esse fenômeno nesse sentido, né, Thiago? Isso vai gerar bastante... Porque vem de todo mundo queria olhar, observar, né? Participar da brincadeira. Quando algumas pessoas levaram a sério, aí a coisa ficou mais complicada. Principalmente gente como cientistas como Michael Faraday, Michel Eugène Chevret. Gente, estamos gravando à noite, pronunciar francês corretamente à noite, tô morando no Brasil, desculpa. Só fazer biquinho, Thiago. Faz biquinho. Relaxa que absolutamente ninguém tá esperando que a gente acerte nisso, tenho certeza. O seu otimismo é ultrajante, cara. Abre os comentários. A pessoa que me dava aula de francês era o ouvinte do Mundo Freak. Olha aí, ó, tá vendo? Vai ter sempre um cara chato. E antes da gente continuar esse papo maravilhoso, eu tenho um recado bem importante pra dar pra você. Prometo que hoje tá bem rapidinho. Bem, primeiramente vocês estão notando aqui por essa voz de veluda, que eu tô um pouquinho rouquinho ainda, mas estou de volta aí, para desespero de todos vocês. Muito obrigado pra Ira e pra Nanda, mano, que cuidaram durante minhas férias, durante o meu dodói. Pra quem não sabe, eu peguei uma doença bem chatinha, né? Eu não vou ficar abrindo também minha vida pra você, que você não merece também não, porque vocês não são apoiadores. Vocês podem ir lá no apoia.se/confidencial e se tornar um apoiador do Mundo Freak. Quem é apoiador já sabe o que eu tenho, hein? Não posso nem sei se vocês sabem, mas enfim. Mas eu contei mais umas coisas lá e você participa de grupo de apoiadores incrível. Pode participar aí ao vivo da gravação de alguns episódios e, é claro, ajudar aquele podcast preferido que você mais ama, que tá sempre toda quinta-feira com você. Galerinha do bem e do mal, estou de volta e prometo eu prometi, um recado bem rápido. Primeiramente, agradecer a sua audiência, a sua paciência. Mesmo que você não consiga apoiar a gente financeiramente, lá no apoia.se/confidencial, só de você estar aqui escutando, baixando, compartilhando, curtindo, você já ajuda a gente pra caramba. A gente sempre deixou isso bem claro, assim, não é uma exclusividade, o podcast é um podcast gratuito, ele tem que chegar pra todos os ouvidos, se você pode, se você não pode, tá tudo certo, mas apenas aquele sentimento de gratidão que vocês que fazem esse sonho, né, de participar, né, do trabalho, né, da gente trabalhar com o que a gente ama, possível, né? Então, um grande e muito obrigado pra todos vocês. E o recadinho só foi esse. Então é isso. Bora voltar aqui pro papo, que ele tá maravilhoso. Então bora lá. Deixa
Deixa eu puxar mais uma paradinha que eu acho que é legal trazer, que a gente também tá num período em que, no caso da Europa, você tá na famosa da Belle Époque, né? Que então você tem... A galera tinha muito tempo. Se você era parte da elite, tinha muito tempo, o ócio era uma coisa muito bonita pra quem tava na elite, né? Você ficar sem fazer nada, você ter aquela monte de diversão bizarra e trazer o máximo de coisa que você puder como curiosidade das colônias que estão lá sofrendo, se lascando, sei lá, Congo na mão do Leopoldo, tá ligado? Só se lascando, você traz aquilo como uma forma de entretenimento. Então, é importante lembrar isso, que as mesas girantes realmente elas não começam como um princípio espiritual. Ela começa como um entretenimento de salão da alta sociedade, uma distração que aos poucos vai se tornando esse objeto de investigação mais séria, porque vai seduzindo diversas pessoas da alta sociedade que eram interessantes e que o povo olhava e que tinham contatos com as pessoas da ciência. A galera da ciência estava querendo cientificizar o máximo de coisas possíveis que tinha em volta. Então, você tinha esse fenômeno acontecendo, né? O que começou a trazer pro papo essas mesas. E, relembrando, aquilo que o Thiago falou logo no começo. A sessão era muito simples, era uma coisa muito simples de se fazer. Não tinha um grande rito. Você sentava em volta da mesa, chamava, fazia uma concentração, e aí os objetos começavam a se mover, e tinha umas coisas rudimentares, tipo, sei lá, a mesa inclinava pra direita é sim, inclinava pra esquerda é não, se inclinou 2 vezes pra qualquer lado é não, uma vez pra um lado é sim. Você tinha essas questões, e aos poucos vai tendo toda uma sofisticação, né? Então tem um alfabeto sobre a mesa, que é de onde a gente vai ter essa proto-Ouija. O pessoal aqui dos comentários também falou sobre se a Ouija surge mais ou menos nesse momento, uma ideia aproximada, ainda não é a ideia Ouija, porque o Ouija é um produto, tá, gente? O Ouija é um produto, um brinquedo que foi lançado anos depois. Mas você já tinha essa ideia de um alfabeto, vai inclinar pro lado da letra, vai ter, sei lá, pancada ou batida que vai representar uma letra específica. Então você vai começando a estruturar essas questões. Só que de um passatempo começou a ser visto por outras pessoas como uma evidência de que a alma continuava existindo, da alma após a morte. Não necessariamente foi para essa evidência logo de cara também. É importante lembrar que a gente também tá numa época em que uma das coisas que a galera vai falar muito é que talvez seja algo tipo o magnetismo, o animal, sabe? Você ainda vai ter essas discussões todas. A eletricidade, de sei lá o quê, que eram outros temas científicos que estavam sendo descobertos naquele momento. Então você tá tendo essa busca para tentar encaixar as coisas, tentar compreender esse desconhecido, tentar mapear aquilo que nunca tinha sido mapeado antes. Era uma outra fronteira a ser convencida, seja a eletricidade, seja o magnetismo animal, que essas forças que eram misteriosas naquele momento e muitas vezes usadas para desculpar ou para evocar explicações assim para esses fenômenos incomuns. Então foi um momento bem sui generis nesse ponto mesmo. E inclusive, para quem conhece aí, a gente está mais ou menos no período em que o Kenneth Grant, que é um autor ocultista, vai lançar o Renascer da Magia, dizendo que é o momento onde vai ter o renascimento dessas ideias espirituais também. Então era esse grande arcabouço que a gente está falando. É um momento extremamente rico e que tá, sim, tudo conectado de muita forma. Muitas formas. E você tocou um pouco no magnetismo, só um comentário breve, né? Que isso também dá um outro tema, né? Mesmer, magnetismo animal. Inclusive tem um filme muito bom com Alan Rickman, que fez o personagem lá daquela escritora detestável, que não deve ser mencionada, né? Então, tem um filme que ele faz o Mesmer que é bacana pra caramba. Mas o interessante é que quando chegou as mesas girantes na França, o magnetismo era um assunto muito discutido. Quando ele surge, ele não tinha tanto a ver com... Se você lê o Mesmer, ele não fala de eletricidade, por exemplo. O que ele falava é que, da mesma forma que um ímã mexe sobre malha de ferro, influencia um outro ímã, a minha vontade, a terminologia do Mesmer, vai influenciar a vontade da pessoa que eu estou magnetizando. Isso pode ajustar a saúde ou levar a transes mesméricos, que é algo que ele não tocou tanto, mas os alunos desenvolveram. E o magnetismo estava muito introjetado, tanto porque ele tinha também um certo discurso social. A maioria do pessoal que estudava magnetismo participou da Revolução Francesa, era meio jacobino, tem até alguns livros de historiadores mesmo, assim, falando lá, o magnetismo é uma face oculta da Revolução Francesa, né? E não é à toa que muitos pessoal que praticava também era gente que gostava de ler os socialistas utópicos, Saint-Simon, Charles Fourier. Então você tinha esse contexto que quando chega na França já tem esse interesse do magnetismo, que já tinha, sem entrar muito na história dos métodos, já tinha tentado também aplicar esse método científico. Então, e nesse contexto social muito, muito louco, com várias ideias sendo discutidas, muita coisa sendo levada, muita coisa por diversão, outros tentando ver alguma coisa mais séria, e muita gente ficou vidrado nesse negócio, né? Era um ambiente propício, né, no fim das contas. Com certeza. Pô, eu fico imaginando que isso talvez seja até um elemento meio... que vocês estão falando aí do socialismo utópico, coisa nesse sentido, porque ambiente de artista é ambiente de droga, né?
É ambiente de... Provavelmente era um rolê muito mais progressista nesse rolê. Hoje existe uma moda na crítica ao Kardec, que eu acho que ela é válida e ela é fundamentada, mas às vezes a crítica se perde um pouco nesse sentido, por não entender o Kardec como fruto do seu tempo nesse sentido. Mas o Kardec ele era bem progressista pra época dele, comparado com seus pares, né? Sim. Não à toa, o mundo espiritual, ele é meio que o comunismo, né? Tipo, ele é a galera, tipo, todo mundo ali junto. Pô, a federação vai ficar brava agora. Qual federação? A Galáctica. A Galáctica, calma, gente, não é vocês aí não. Ninguém tá falando de vocês. Pô, mas é que eu fico muito curioso, porque, de fato, enquanto a gente tá caminhando pra essa ideia de cientificismo, né, mega tecnocrático, né, ao mesmo tempo tava rolando essa linha que tava beirando é o esotérico que a gente conhece hoje, né, mas tá beirando ao subjetivo, né, quase como se fosse uma resposta do tipo, ó, a gente tá indo pro racional absoluto, mas ao mesmo tempo, à noite, a gente vem aqui evocar uns espíritos e ver qual é, né. Então eu acho isso uma leitura muito interessante dentro desse rolê. E as ciências, elas vão se estabelecendo como esse entretenimento e como acho que fica claro aqui pras pessoas, né, tudo que é uma demanda, a gente querendo ganhar dinheiro em cima, né, então isso passa a ser uma moda, e tudo que é moda passa a ter pessoas que também vão tentar se aproveitar daquilo pra tentar vender. Então, por exemplo, você citou aí o Vitor Hugo, talvez frustrado com uma ou outra sessão que talvez não tenha dado uma resposta satisfatória pro que ele estava buscando. Para quem está procurando uma experiência e não quer sair frustrado, e alguém que está querendo te vender a experiência não quer que você saia frustrado, então talvez aí você consiga entender, ouvinte, como que esse fenômeno ele também vai se corrompendo dentro de um ponto de vista de que toda a sessão precisa ter um resultado satisfatório para as pessoas, né? Então, como é que a gente faz para forçar esse resultado satisfatório, né? Não acaba tendo essas questões mesmo. Muito da discussão que a gente está meio que indo e voltando, mas isso é interessante. Algumas discussões sobre a gratuidade da prática da mediunidade, ela não começa num aspecto moral. Ela começa por causa desse aspecto. Ganhou uma condição moral depois que isso foi trazido para o elemento moral, mas isso já é desconfiança. A pessoa que tem essa prática, ela vai precisar comer, então se uma hora a coisa não dá certo, ela vai querer um resultado mais agradável, porque ela tem que comprar comida. Então começou a discussão nesse aspecto. Depois é que ela foi moralizada, né? E mesmo assim, algumas explicações que trabalham mais com o inconsciente, como, né, que a ideia... E veja, eu sou espírita da mesa, mas temos que levar, né? Mas assim, como o Michael Faraday vai fazer, que é a ideia de um processo ideomotor, quer dizer, as pessoas querendo acreditar, querendo ter uma resposta, acabam produzindo alguma coisa. Gente como o Faraday, William Carpenter, né? E todo esse pessoal vão criar esse processo. E, gente, ninguém precisa gostar. Eu sei que quando fala dessas questões, sempre quando adentra um pouco o espiritismo, tem pessoas que não gostam. Cara, beleza, ninguém tem que desgostar de nada. Só que a gente tem que entender que era parte do contexto, e também só o fato de sair uma explicação, olha, inconscientemente a gente vê que as pessoas podem dar respostas por uma necessidade de ter uma resposta ali. Cara, isso já é legal pra caramba. Sim, claro. Isso já descortina processos internos nossos que são muito interessantes, né? Com toda certeza, né? Bate muito com a nossa discussão que a gente teve lá nos nossos episódios anteriores sobre médiums, né? Essa questão genética, etc e tal. A gente teve um pouco dessa discussão, né? Do médium influenciando um pouco, né? Mas ao mesmo tempo tendo o fenômeno religioso do inexplicável ali misturado dentro desse processo subjetivo, né? Deixa eu puxar uma paradinha que o Thiago falou sobre essa ideia do efeito ideomotor, que muitas vezes é a explicação que acaba sendo dada pra esse momento, né? Pra quem nunca ouviu falar, apesar de ter sido meio que cunhado talvez não tenho certeza pra falar isso, mas quem foi a explicação que o Faraday, Michael Faraday é o cara da gaiola de Faraday, sacou, gente? É o maluco lá que descobriu uma série de coisas, assim, então tem muita coisa que o Faraday fez. Ele é um cara que, sei lá, descobriu o benzeno, tá ligado? A possibilidade de liquefação de gases, o cara que a gaiola de Faraday, fez um motor elétrico rudimentar em 1820, assim, um maluco que o cara manjava de muita coisa. O Faraday, ele propõe essa ideia do efeito ideomotor pra explicar qual que é o funcionamento dessas mesas girantes, que seria a ideia de que, a partir de uma influência, sugestão, crença ou expectativa que a pessoa possa ter, ela tem esse efeito, essa crença, essa expectativa, ela vai ter efeito sobre comportamentos motores do corpo, movimentos gerais do corpo, que vão se movimentar de maneira involuntária e inconsciente. Então não é que o cara
tá fazendo a maldade? Lógico, você tinha quem tava fazendo a maldade em determinado momento, né? Porque isso ganhou um tamanho gigante. Mas é muito possível que a pessoa tava fazendo aquilo, se for explicado por esse ponto, ele estava fazendo aquele movimento realmente numa crença, com uma resposta, e não tem consciência de que a pessoa é a fonte dessa ação. Qualquer um que já brincou de brincadeira do copo com pessoas que acreditavam no que estava acontecendo, vai saber sobre o que eu tô falando. Então, e é um efeito que é válido até hoje cientificamente, tá? É amplamente aceito, assim, até hoje se fala muito sobre essa questão. Não é considerado pseudociência o efeito ideomotor, tá bom? Só pra lembrar a galera, que eu já vi gente falando que não é. E isso explicaria várias coisas, mesa girante, radiestesia, brincadeira do copo, tabuleiro Ouija, sabe? Todas essas questões teriam um campo a partir do efeito ideomotor. Acho que é importante pra lembrar isso. E o que o Faraday faz é um teste pra tentar explicar como que isso funciona. Ele colocou uma série de folhas, né, algo assim, sem pressionar para ver como que funcionava essa movimentação. E aí deu no efeito ideomotor. O mais louco é que na época foi-se aceito de muitas formas que era isso mesmo e por aí vai, mas muita gente hoje em dia pensa que, ok, mas não é através do médium que tá funcionando? Será que mesmo assim não é algo espiritual que tá agindo? Então é muito louco como pra hoje o efeito ideomotor, na verdade, meio que até apoia a questão do médium muitas vezes. Porque ele não tem consciência, mas ele não tem consciência por quê? Porque ele não tem mesmo ou porque ele tá servindo de canal, canalizando aquele movimento ou aquela situação específica. Acho legal trazer como foi reinterpretado, né, atualmente. Sim. Isso. Perfeito. E a partir daí, esse é um fenômeno que ele vai se alastrar pela Europa, né? Vai produzir alguns resultados e o Kardec, ele participa desse movimento, né? O Leon Denis, enfim, ele usa um outro nome, né? O Leon Hippolyte Denisard Rivail. Ele era um cara, só para contextualizar, ele era um professor, né? Um professor um tanto polêmico porque ele trouxe uma série de inovações da Suíça com um educador que me fugiu o nome agora, desgraçado, Pestalozzi. Ele foi um dos caras que introduziu as práticas do Pestalozzi na França, né? A gente vê como a história é um negócio muito, muito doido. Inclusive, ele foi estudar com Pestalozzi quando criança, porque quando o Napoleão, sim, o imperador Napoleão pegou o exército e foi para Espanha e Portugal, o pai do Allan Kardec foi junto e aproveitou para abandonar a família, né? Inclusive, eles moravam numa região da França próxima onde hoje é a Alemanha. Depois, quando o pessoal da Alemanha foi invadir a França, a mãe e a avó que cuidavam dele foi lá e ele foi parar no castelo de Yverdon, do Pestalozzi. Depois ele virou esse educador. E ele e a esposa tinham um monte de coisa, davam aula para mulheres. Ele era favorável, inclusive, que meninos e meninas tivessem o mesmo ensino. Ele era um entusiasta das meninas aprenderem matemática, né? Recentemente foi descoberto, provavelmente ele e a esposa adotaram uma filha em um certo momento. Ele é entusiasta dessas ideias, até porque ele não teve filho, assim, ele era 10 anos mais novo que a esposa, porque a esposa falava assim, não quero casar, não quero macho que me sustenta não sei o que. Aí quando o Kardec começou, ele também é professor que nem eu, tem umas ideias de que todo mundo tem que ir pra escola, que nem eu, mais fácil ela ter pego o Kardec do que o contrário, né, pelas cartas. Você vê assim, se casaram, e ele era esse professor, praticava o magnetismo, ele estudou com vários caras do magnetismo, muita gente, inclusive, com que ele estava envolvido, que participou da fundação do Espiritismo, vai criar a Liga de Ensino Francesa, que foi um dos órgãos que deu início a essa ideia de defender e implantar ensino gratuito na Europa, né? No caso da França, essa moda foi pro mundo. Ele já era uma pessoa com mais idade, não estava podendo dar muita aula mais, porque quando ele era mais jovem, ele escreveu: se um dia a escola ser obrigada a servir o que algum membro da Igreja Católica manda que seja ensinado, eu paro de dar aula. O problema é que isso aconteceu, então ele teve que... Caramba, fiz a promessa, ferrou, né? Tem que fazer. E ele começou a participar, não se sabe exatamente o ano. É uma discussão recente, porque tem se trazido da França para o Brasil uma série de documentos sobre o Kardec que descobriram que estavam lá. Inclusive, era um cara que guardou esses documentos. Era uma loja esotérica que fechou muito recentemente, né? Que misturava magnetismo com espiritismo, tarô e mais uns bagulhos lá, né? Aí a gente fala que isso é só... Ou seja, tem essas loucuras da França. Se uma loja tá desde o século XIX aberta com esses negócios, então o francês não é tão cético assim como se diz, né?
Ele deve ter juntado coisa pra burro, né, nessa brincadeira. E tinha um monte de documentos antigos. O governo francês não quis comprar, se negou a comprar e digitalizar isso, então tem um pessoal com grana no Brasil comprando esses documentos. E a Universidade Federal do... Caramba, hoje o nome tá... Não, rapidinho, deixa eu só fazer um parênteses quando você tá lembrando aí. Mas olha que doido. O Kardec, ele é muito importante pro Brasil, pelo movimento espírita, né? Apesar de ser aqueles 2% da população, né? Mas ele é muito importante, né? Ainda é metade da população da França, tá ligado? 2% do Brasil. Já é o Pindamonhangaba, que é a França, né? O tamanho da França. É. E, cara, o governo francês cagou. Olha como que isso é baixíssimo representativo na Europa hoje, né? Como virou especialmente um movimento brasileiro, o kardecismo nesse sentido, né? É muito doido isso quando tu para pra analisar culturalmente a questão. Tipo assim, o governo francês não é obrigado a aceitar o que talvez ele ache, sei lá, charlatanismo, o espiritualidade. Eu acho que não é história pra eles, né? Mas é histórico, né, caralho? Tipo, o cara fundou a porra do movimento, né? E tipo, os caras falam, não, obrigado, tá tudo certo. Tipo, ninguém... Tá todo mundo cagando pra esse cara aí. Que doido isso, né? Muito doido. Não, e é um negócio sério. Aí você pega tudo que tem na França depois, né? Só a história do cinema. Por que o cara faz filme com efeitos especiais de espírito se esse assunto não tá todo mundo falando? Por que uma geração um pouco depois, de filósofos mais ligados ao teísmo, vai falar tanto, não existe nada, não existe nada, não existe nada, sabe? Tem todo um contexto que se você exclui alguma dessas personalidades, a história fica muito mais pobre, menos divertida, mesmo que você não acredite em nada. E nesses documentos, né, tem lá o projeto Allan Kardec, você coloca no Google, dá pra acessar fácil, estão digitalizando e colocando, estão disponibilizando. Com esse material, a gente começa a debater alguns detalhes que não estavam claros, que é o ano e quem levou ele para participar dessas sessões. Mas o fato que lá, entre 1850, no máximo 53, 54, ele participou de algumas dessas mesas girantes pela narrativa que a gente tem por enquanto. Eu estou dizendo por enquanto que como está sendo documentos digitalizados, gente estudando... Pode se achar mais coisa e novos dados, pode ser, né? que alguns nuances mudem, né? O que é dito que ele olhou aquilo, peraí, isso daí dá pra fazer algumas coisas, porque num primeiro momento chamaram ele pra ir, ele fala, tá, o dia que uma mesa falar, vou acreditar que cavalo fala, sabe? Ele falou um ditado tipo, nem que a vaca tussa, né? Ele não tava muito afim de ver esse negócio, se essa mesa girar, deve ser algum fenômeno do magnetismo que a gente não entende. Lembrando, o magnetismo, a gente tem que lembrar que hoje a gente tem estabelecido o que é, tipo, você compra um ímã no Mercado Livre e você junta 2 ímãs, você sabe o que tá acontecendo, né? Mas naquela época era uma grande novidade e as pessoas ainda estavam estudando esse fenômeno e se tinha contrapartes no o magnetismo animal, por exemplo, né? O passe magnético, né? Que hoje virou passe só, né? Mas vem disso, né? Mano, o que é quântico hoje era o magnetismo da época. Perfeito, Keller. Exatamente Tudo isso. que você viu galera falando de quântico hoje era o magnetismo da época e quando a gente entender o quântico vai ser outra coisa, vai ser o Chablaus, entendeu? E aí até conseguir explicar isso ou não, né? Sim. Não, exatamente. E quando ele começou a ver, ele achou alguma coisa interessante. Ele falou, peraí, se tem alguma coisa... Ele usou o raciocínio. Se der vindo respostas inteligentes, deve ter uma causa inteligente. E aí que ele começou a trocar ideia com uma série com algumas pessoas que já estavam praticando isso, né? Esses detalhes, quem são, que a gente tem um pouco em dúvida, assim. É uma área cinzenta ainda, né? Tem aparecido, Anna Blackwell participava disso daí, por exemplo, que foi uma das pessoas que trouxe. Tem um cara que era o Barão de Gundenbel, cara, é um francês com sobrenome germânico, né? Tipo, que é um cara que escreveu muito também sobre esses fenômenos. Então ele começou a ver. É curioso que o termo espiritismo também veio dos Estados Unidos. Porque entre os espiritualistas americanos, uma parte gostava do termo espiritualismo e uma parte falava, cara, já tem toda uma tradição na filosofia que usa esse nome, vamos criar um nome novo, e criou o termo espiritismo. O Kardec pegou esse termo quando ele começou a publicar as obras e depois os textos dele voltaram para a França, para os Estados Unidos, aí o termo espírita meio que ficou com ele, sabe? O termo espiritismo, que é muito engraçado. Se você vê em inglês... Em francês, Kardec é francês, né? Escreve espiritisme. Não tem sentido nenhum esse termo na língua francesa. Por quê? Porque é uma adaptação de um termo da língua inglesa. E ele mesmo, na Revista Espírita, fala, olha, esse negócio começou nos Estados Unidos e veio pra cá. Aí ele começa a fazer questões sobre isso, começa a ver que esses apontariam para algumas coisas, e aí começa a escrever os livros. Em 1857, o Livro dos Espíritos, e aí vai saindo Livro dos Médiuns. Ele fala ou seja, ele era um cara cético e entende como um fenômeno então consciente, isso. E passa a organizar
a dar um sentido organizacional e científico, por que não, né? Pra época, né? Isso. Talvez seja até um pouco defasado usar o termo científico hoje, mas pra época era ciência, né? Ele tenta estabelecer e juntar e compilar esses dados pra levar pra frente, né? A ideia é essa, né? A particularidade dele é que, para ele, uma manifestação muito incrível não era o suficiente. Ele achava que essa forma não era uma forma muito boa de defender a realidade desse fenômeno. Então ele fazia umas brincadeiras de mandar uma pergunta para 6 grupos de médium diferentes sem avisar os caras e comparar se a resposta era parecida. Pedir, chama o espírito tal, você. Não avisa que um monte de gente vai fazer ao mesmo tempo, depois compara, porque para ele ser uma forma mais... Como assim? Eu não posso simplesmente pegar um livro de um suposto espírito escreveu e assumir como se fosse uma grande verdade absoluta? Tá vendo? Isso não é científico então, Thiago? É isso que você tá falando? Né? Fazer o quê, né? E nisso ele vai comparando. Thiago, passa no RH da Federação dos Planetas, ali do lado, por favor, antes de sair do rolê. E ele gostava de fazer. Até tem uma coisa muito interessante. A primeira edição do Livro dos Espíritos, eu sei que aqui eu tô tentando um tema muito espírito, qualquer coisa vocês me cortam, né? Mas só para vocês verem como que ele trabalhava, para quem tá ouvindo, 57 antecede a origem das espécies do Darwin, que é de 1857 no caso, né? 1857. É bom a gente citar também. É um século de diferença, né? É complicado. Na primeira edição, que era menorzinha do que hoje, ele falava que os vegetais eram uma linha, os animais eram outra linha espiritual e os seres humanos eram uma terceira linha espiritual. Por quê? Segundo elementos que tem depois, ele tinha resposta, ele tinha... Metade dos espíritos falavam dessa forma e outras metades falavam que o mesmo que de uma certa forma o elemento espiritual das plantas, dos animais, dos seres humanos é o mesmo, só que em estágios diferentes. Só que ele falou, eu tenho esses 2 grupos de mensagens. Qual que eu vou selecionar? O que a ciência fala? Na dúvida eu vou seguir a ciência. Para ele, as respostas que os espíritos dão são boas para falar sobre coisas de espíritos e não para falar sobre física, isso na dúvida fica com a ciência. Aí aparece o Darwin junto com o Wallace. Interessante isso, né? Eu acho que é uma postura muito coerente dentro de um ponto de vista de que, de fato, né, o mundo material responde pro mundo material, né? Eu acho que não é um absurdo, assim, né? Eu entendo que existam pessoas, e até um meia-culpa meu nesse sentido, que gostam de tentar elaborar uma teoria de tudo, mas eu acho que faz todo sentido, né? Porque se você tentar misturar uma coisa com a outra, é aí que vai dar os problemas, né? Porque você vê que uma coisa não vai afetar exatamente da mesma forma. Enfim. E primeiro observando a mesa, começou, e a partir da mesa girante, começou psicografia, quer dizer que a pessoa, a mão dela escrever, possivelmente, em termos de hipótese, a mensagem do espírito, o que hoje a gente chama de incorporação. Depois começou a acontecer e ele foi organizando essas ideias. O que ele levou muito em dúvida, deixou o pessoal muito em dúvida na época, por ele ter usado o termo filosofia. Só que é uma questão, porque se ele fosse um positivista radical, ele tinha que odiar a filosofia. Se você era um positivista radical, né, que às vezes era uma ciência, você fala morte à religião, morte à filosofia, né, e morte ao pessoal aí também, né, fica só nós aqui que tá bom, mais ou menos isso. E ele não. Esses fenômenos, quando eu vou articular o que é espírito, não é uma coisa exatamente científica, eu tenho que fazer uma proposição, fez isso junto com os espíritos, né? Mas a ideia é que não é uma ideia de um cientificismo radical também, o que entre as próprias pessoas do meio mais ligadas a essa ideia de razão nem sempre pegou bem, né? E ele vai fazendo esse trabalho, claro que dá para fazer críticas, ninguém precisa concordar, nada disso, mas o lance dele foi observar, tem alguma coisa aí. Até porque a gente tem que ver que psicologia, no sentido científico, já é para 1875. O Wundt, com outros caras. Com o filho do William James, lá nos Estados Unidos. É um negócio que vai ser depois. Como uma reação ao espiritualismo, inclusive. Interessante. Eu acho que é muito importante lembrar isso que o Thiago está pontuando, porque o que faz o espiritualismo sair da moda. Porque ele nunca acabou, gente. Tá aí, né? Tua tia tá aí indo tomar o passe, tá ligado? Na luzinha roxa aí, numa boa. E várias coisas foram pra dentro de ordens, ou pra dentro de práticas religiosas, ou pra dentro de grupos, né? Então não foi embora. A questão é que o Thiago é perfeito quando ele fala sobre isso, porque o que fez esse interesse popular pelo esse interesse popular pelo espiritualismo, deixa eu usar a palavra que a gente tá utilizando aqui, quando ele começa a diminuir, foi em parte por causa das fraudes que foram expostas,
aspas, porque muita gente tava querendo ganhar grana, ganhar renome com isso, claro. Uhum. O avanço de outras correntes de pensamento, como a psicanálise, foi uma delas também. Porque você teve um desenvolvimento maior da psicanálise a partir do fim, né, do século XIX, início do século XX, e a galera falou, ok, isso aqui tá falando da mesma coisa, só que não tem o fantasma, não tem a outra parada, mas também me dá esse flavor do descobrimento interno, me dá essa compreensão daquilo que tá dentro. Então meio que se aceitou como uma forma científica de entender o ser humano, e você não ia pro além vida, né? Mas na real dava efeitos muito semelhantes aos cuidados que esse cuidado espiritualista tinha com as pessoas, né? Mas, de novo, isso não fez as doutrinas e práticas espiritualistas desaparecer. Elas só se transformaram bastante, viraram os diversos movimentos esotéricos, virou Golden Dawn, virou as diversas sociedades, virou teosofia, né? Virou um monte de outras coisas. Elas foram para dentro dessas ordens, né? Porque elas são teosofia um pouco mais antiga, Golden Dawn um pouco mais antiga, mas elas vão, esses cuidados, esses saberes, eles vão para dentro dessas ordens, e eu acho que o que fica fora vai ser os movimentos de nova era, né? Que vão se desenvolver ao longo do século XX ali. É o que fica mais pra fora. Mas já é um esvaziamento de alguma forma, assim. Já perdeu-se o teor científico, ele já não é mais uma preocupação tão presente, né? Não, e eu acho que é até importante ser deixado claro, porque o mundo de hoje é a salada que veio daí, né? Sim, porra, totalmente. Isso foi uma dança muito louca, né? Uma dança das cadeiras, foi por um lado. Tem muita gente que hoje mistura psicologia com espiritualidade também, né? Cara, Jung, né, caralho? Tipo... Então, o problema é que justamente não é porque não tem que misturar. Não, nasceu no mesmo caldeirão, cara. Exato. Essas paradas todas nasceram no mesmo lugar. Elas são tudo primo. Esses bagulhos é tudo primo, irmão. Isso aí, o Drácula do Bram Stoker, o Sir Arthur Conan Doyle, as fadas do Yeats, tá ligado? Essas paradas tudo aí estão no mesmo lugar, velho. É o mesmo caldeirão. É o chorume diferente, assim, sabe? Mas é o mesmo caldeirão. Posso comentar uma coisinha que, pra gente ter uma ideia como isso se espalhou, tudo partindo das mesas girantes, né? No caso do Allan Kardec, teve o desenvolvimento, né, do espiritismo francês, depois caiu em queda na França por questões bastante complicadas, teve a ver com... Teve um processo, inclusive, por causa de algumas fraudes com fotografia espiritual, teve um processo muito pesado, assim, coisa de levar uma senhora, a esposa do Kardec, ele faleceu jovem, tinha 60 e pouquinhos, e ela viveu até os 80 e tantos, assim, né? De levar uma senhora de 83 anos pro tribunal acusando, gritando, com o juiz gritando com ela, falando que o marido era um, sabe assim, nível de barraco mesmo. O marido que tinha morrido há 40 anos, né? Assim, nesse naipe. Sabe, foi nível o negócio. O pessoal só tá resgatando que as pessoas liam esses livros no cinema, na literatura francesa, no século XXI agora, que tá tendo um certo, não necessariamente, tá tentando certos ressurgimentos na França desses temas, mas assim, tem muita gente que não necessariamente por prática, mas peraí, isso faz parte da nossa história. Tem esse cara, e não tinha só o Kardec, muita gente discordava dele, inclusive. Uma das coisas muito loucas que teve um cara, por exemplo, partindo desse fenômeno, até um pouco dos textos do Kardec, mas de outros caras, teve um alemão que chamava Eduard von Hartmann. Não sei se é parente do Nicolau Hartmann, pra quem for da filosofia, mas puta, pra que eu trouxe isso aqui? Bom. Desculpa a viagem. Eu tô com sono aqui, né? A minha cabeça tá... Thiago, você é um crânio. Eu entendo, é difícil, é muita coisa. Só vamos. Foda, vai em frente. Ele era um cara que ele analisou e ele, usando um pouco da ideia do movimento hidromotor, e ele tinha um projeto filosófico maluco, que é misturar Schopenhauer com Hegel. Ele achava que dava para juntar os dois, usando a palavra inconsciente. Inclusive o Freud e o Jung leram esse cara, nem sempre assumiu, mas leu, tem documentação sobre isso. E ele criou uma hipótese doida, que todos os fenômenos eram resultado do inconsciente e que talvez fosse um novo momento evolutivo da espécie humana. Caramba. Isso tá aparecendo X-Men? Não é à toa. Tá aparecendo um monte de coisa na ficção científica. Esse cara ficou meio enterrado porque ele era um professor de filosofia da Alemanha, sério, assim, né? Primeiro por tentar misturar Schopenhauer com Hegel. Todo mundo da Alemanha falou, cara, não, você já tem que ser... Mexer com o espiritualismo não é um problema. O problema é esse troço assim, né? E ele criou o termo animismo, no sentido que a gente usa dentro do meio espiritualista, não na antropologia. Na antropologia, animismo é a ideia de que povos, de que tem populações que veem que tudo tem alma, a pedra tem alma, tudo. Não, é outra coisa. O que ele chamava de animismo, que seria a própria mente inconsciente da pessoa produzindo. Esse inconsciente que é individual e coletivo ao mesmo tempo, né? Ou seja, tipo, uma incorporação espiritual não seria fruto de uma consciência externa como um espírito se apossando da pessoa, seria, na verdade, fruto do próprio interno, do inconsciente da pessoa. Isso. Que se expõe, total, né? Isso aí é Freud numa casca de nós, tá ligado?
ligado? É bem isso, mano. É, mais ou menos isso. E pra eles era uma coisa individual e coletiva. Aí teve um russo maluco que respondeu ele. O russo maluco não é desse saber, não falo, eu não chamo pessoas de maluco com termo pejorativo, só pra, né? Não, fica tranquilo, deixa isso comigo, eu chamo. É maluco pra caralho, não, sacanagem. Vai. Que chamava Alexander Aksakov, que era outro professor de filosofia lá da Rússia, que escreveu um livro famoso que era Animismo e Espiritismo. Ele era outro conselheiro do Czar, além do Rasputin. Puta caralho, mano, que época incrível. O cara só andava com a galera bizarra. Época maravilhosa, mano, cara. Tem Napoleão, Maravilhosa. tem Rasputin, tem Allan Kardec. É por isso que o Alan Moore gosta de escrever a Liga Extraordinária dele, tá ligado? Ele escreveu muita coisa sobre esse período que ele nunca vai poder publicar porque não vai dar, mas... Não tem como. E o Aksakov, esse livro inclusive foi traduzido em português, ele é meio famoso no meio espírita brasileiro, né? Animismo e espiritismo. Ele fala, não, esse raciocínio que o Keller trouxe da questão que o efeito ideomotor de ser algo das pessoas ali, é algo que ele fala, não, isso não é incompatível com a existência dos fenômenos. Então ele juntava essas duas informações, assim. Ele é considerado o avô da parapsicologia soviética, inclusive, assim. Não é à toa que vai ter depois todo o movimento parapsicológico, só que era um cara que publicava esses textos em revistas alemães também. Inclusive o pessoal primeiros físicos que falaram de quarta dimensão, com aquele raciocínio, alguém de uma quarta dimensão tirar, era para tentar explicar fenômeno de mesa girante, fenômenos de transporte, né? Isso daí o pessoal não fala brincadeira assim, né? Mas você vê como o negócio foi para toda a Europa. Inclusive ele entrevistou pessoas que trabalham com Kardec para ver como que não é um negócio só francês, não é um negócio só americano, estadunidense. Era um espírito de época tremendo. E chegou no Brasil muito cedo essa coisa, né? Mas acho que aí eu tô me adiantando um pouco, não sei. Não. Tem que avançar. A gente vai ficar aqui 5 horas, não, Thiago. Aí fica à vontade. Não, desculpa. Tá tudo certo. Então, Não, mas acho que isso é interessante, né? Porque a gente meio que cobriu o início, o meio, o fim, né? O que isso produz hoje em dia dentro desse cenário, porque não existe mais esse fenômeno dos mesas girantes como a gente tinha naquela época, né? Hoje se torna outra coisa, né? Sim, porque teve uma série de coisas. Teve pessoas que foram identificadas, teve pessoas como Harry Houdini, que criou a tradição de grupos de mágicos, mostrando principalmente em certos casos. Apesar que, assim, aí eu me permito o meu lado believer aqui, né? Assim... Às vezes eu acho, só que eu acho que tem um problema que às vezes pessoas confundem. Falar que é possível falsificar o fenômeno não significa que aquele ocorreu. Nem que tudo era falso, né? Dizer que existem outros corantes de vermelho além do pau-brasil não implica que o pau-brasil seja um corante. A gente pode usar isso como um raciocínio mais complexo, dizer, mas se dá para fazer uma máquina parecida, entre criar um mundo, tudo bem, mas é um raciocínio longo, usando recursos de Navadiocan, não sei o quê, para dizer que essa hipótese da fraude é mais plausível. Mas não é uma prova da fraude você conseguir reproduzir através de mágica. Eu acho que isso que às vezes as pessoas quando olham para a época, e a pessoa ter fraudado uma fase da sua vida, não significa que a vida inteira ela fraudou também. Perfeito. Em retrospecto. Às vezes até por pressão, né? A pessoa consegue reproduzir 1, 2 vezes, mas é uma coisa inconsistente. E tem uma coisa assim, o Keller, que tem um histórico no teatro, né? Qualquer coisa que a gente performa na sua vida, se você mexe no ambiente, às vezes você não performa bem. Exato. Tem grandes músicos que não usam o violão, a guitarra, o violino de outro, porque ele vai se atrapalhar ali. Tem médico que se não tiver na ordem os instrumentos, ele se atrapalha. Então, algumas condições que se colocava, aqui, eu me permito aqui, nesse um momento believer, você querer que a pessoa saia de toda a sua condição do usual e performar da mesma maneira, também eu acho que tinha algumas coisas que davam... Tem muita fraude, sim, não tô dizendo que não existe, mas eu acho que os seres humanos são muito complicados pra gente... Claro. Sem falar, por exemplo, uma coisa que se fazia muito era querer analisar as cavidades, os buracos da pessoa. Ô, louco. Isso só acontecia com médium mulher, né? Obviamente, né? Bando de escroto. Cara, uma mulher no começo do século XIX vai querer fazer isso, vai querer que alguém fique olhando o que tem na vulva dela e no ânus dela pra... Mano, você não vai querer, sabe? Deixa eu somar mais uma parada com o que você tá falando, Thiago, que assim, você tem até alguns médiums que, por exemplo, o Andrew Jackson, alguma coisa assim, Davis, que é um cara que era vidente, tá ligado? Isso, Andrew Jackson Davis. Isso, que tem muita coisa dele que depois foi explorado pelo espiritismo, pelas ideias espiritualistas por aí, e ele é um desses precursores do movimento.
é um cara que não necessariamente tava fazendo por grana, saca? Ele tava fazendo porque aquilo incomodava ele, né? Porque ele tinha que colocar aquilo pra fora, ele entrava nesses estados de transe, e era muito louco, porque a galera fala que ele ditava muita coisa, ditando assim, a solto, com uma linguagem um pouco mais complexa, sobre filosofia, cosmologia, como funcionava o mundo espiritual. É como se ele estivesse mesmo canalizando uma determinada fala. Pode ser uma loucura muito elaborada? É claro que pode, né? A gente tem a documentação da época no máximo. Mas mesmo assim, não é um cara que ganhou muita grana pra fazer isso, né? Não é um cara que tava ali pra essa finalidade. Outro maluco na Inglaterra também foi o Douglas. Daniel Douglas Home. O Home era outro cara que tinha uns efeitos físicos, assim, que se fala que era uma coisa extraordinária também, e que inclusive teve o Crookes, que era um cientista respeitado da época, que investigou o Home, e o Crookes, ele é um grande cientista, tá? Ele é tido como cientista mesmo, que testou uma porrada de gente, sendo a Florence Cook um deles, e o Home o outro, que no fim ele olha e fala assim, cara, eu acho que existe uma força psíquica, eu não sei o que é, mas tem uma parada aí que eu não consigo definir o que é, e que esses dois que eu estou analisando, que eu acompanhei foi, e ele ainda fala que uma galera, outra galera que eu cheguei próximo, não tinha. Eu consegui perceber e entender essa parada nesses dois. E o Home, ele foi testado por um monte de gente, e é um cara que você não tem fraude documentada, por um monte de gente que foi atrás. Então assim, obviamente, né, não tô aqui pra falar que é isso, só pra dizer que não foi todo mundo que era fraude, não é todo mundo que foi pego como fraude, não é todo mundo que foi declarado uma fraude, tá? Em diversos momentos. Você teve uma galera que tava lá fazendo isso porque era um chamado, porque precisava fazer, porque tinha que colocar pra fora, porque era aquilo que sentia que tinha que ser feito, que não era pela grana, não era pelo espetáculo. Então é sempre importante lembrar que tem essa galera também. E vale pra qualquer coisa, vale pra hoje. Você tem uma porrada de igrejinha, né, lá no esquina, no lugar, que a galera tá lá porque acredita, porque quer, não é porque não, o fulano tá roubando, porque tá querendo sacanear, porque vai enganar. Não, é porque aquilo é a salvação da pessoa, porque aquilo é a expressão de fé do indivíduo, entendeu? Então, é o famoso não jogar os poucos bebês naquele monte de água suja que você tem também, né? E tem uma coisa muito interessante, no caso do Allan Kardec, tem os livros dele, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que dialoga muito com Swedenborg, a Gênese, mas ele tinha era uma revista mensal que falava o que acontecia ali na Sociedade Espírita Parisiense, que foi o grupo que ele formou depois de ele ter começado a estudar esse fenômeno. E por muito tempo se tinha uma dúvida do nome dos médiuns, que ali nos livros ele não põe muito nome, mas na revista aparece às vezes médium tal. Por quê? Ele preservava essa galera. Hoje tem pesquisas sendo feitas, inclusive quem tem interesse, o Carlos C.F. Bastos tem publicado algumas coisas sobre isso, porque muitos arquivos, ele pega o nome, vai procurar em jornal, certidão de nascimento da época, vai cruzando informações, ele tem chegado a vários nomes, relatórios de outros espiritualistas franceses, que não necessariamente eram tão ligados ao Kardec e tal, e a maioria das vezes, ele mudava o sobrenome das pessoas. Por quê? Para preservar. Porque teve ataques, a gente tem que lembrar que isso gerou um contexto em que o espiritualismo, como um todo, entrou parte de index proibitório da Igreja Católica. Cara, quando entrou, no caso do Kardec, quando ele entrou nessa lista de livros proibidos, o Papa, daquela época, foi muito claro, tô proibindo católicos de lerem o livro. Não é para bater, não é para botar fogueira, não é para ameaçar as pessoas, nem nada. Eu tô falando para não ler o livro. Se o próprio Papa teve o bom senso de escrever isso, sendo que na Espanha, por exemplo, em Barcelona, os livros foram queimados, o livro foi queimado. Melhor livro do que gente. Mas então, muita gente também, quando a gente vai vendo o relatório, às vezes tem esses fatores. Às vezes as pessoas que publicavam isso disfarçavam os nomes para proteger. Porque, imagina assim, se é uma pessoa que vive tirando leite aqui, sai para vender na rua, na época, né, você não tinha padaria, mercado, você tinha que entregar um leite para as pessoas, você participa desse negócio. Você vai querer que o seu nome venha a público? E você passe fome porque ninguém compra leite? Você não vai querer. Então, ao nível de pessoas não quererem nem ter seu nome registrado. Não, eu participo, eu dou minhas horas, no meu tempo livre eu participo desse negócio, mas só não boto meu nome porque eu quero preservar meus filhos, não quero que ninguém tenha. Então é um contexto bastante complicado, né? Bastante útil. Então, por isso que tem de tudo. Tinha pessoas que, mesmo que tenhamos a leitura de que a pessoa estava inconscientemente criando aquelas mensagens ou aqueles fenômenos físicos de mesa girando e por aí vai, tinha muita gente de boa fé de verdade. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que olhar, mesmo que for para entender como que o contexto do século XIX é muito mais rico e interessante do que aquela ideia muito
muito certinha. Não, é todo mundo assim, todo mundo assado, né? Isso é muito doido, assim, porque ele é um fenômeno muito grande pra não ser nada, pra ser apenas um fenômeno de maquiagem, de moda nesse sentido, porque a gente tá lidando com eventos que tinham muitas pessoas. Sim. Eram grupos e mais grupos juntos, assim, né? A gente tá pensando assim, por exemplo, às vezes, beleza, uma falcatrua é um jogo na rua, vai na praça, tem aquele show de ilusionismo, né? O cara tá jogando a bolinha. São coisas muito pequenas, né? Geralmente em momentos muito específicos. Não, a gente tá falando de pessoas de alta sociedade se organizando nesse sentido, né? É muito complicado porque, pra visão do mundo da pessoa, nada do que a gente falar aqui vai convencer ela de que talvez possa ter um fruto interessante. E ao mesmo tempo, aquela pessoa que é super ferrenha no acreditar também vai ter uma dificuldade de observar que alguém tá de fato fazendo uma falcatrua naquele sentido, né? Mas eu acho que tudo que a gente tá falando aqui é válido e é fruto do nosso tempo também, né? Em teoria, isso não apenas foi popular na Europa, como sobrevive até hoje, né? Em suas diversas camadas e facetas e explicações. E, mano, na minha experiência pessoal, né? Eu tenho isso na família, né? Enfim, as pessoas já escutaram aí o episódio número 500 do Mundo Freak Confidencial, tipo, minha família inteira praticamente, tipo, inteira não, né? Vamos lá, 2 membros da minha família incorporam e eu não sei explicar, bicho. E pra mim sempre foi uma coisa muito clara de que conhecendo essas pessoas e conhecendo elas incorporadas, de saber que não são a mesma pessoa, né? São entes muito diferentes, assim, né? E é muito engraçado. Quem conhece meu irmão, por exemplo, ele é um cara muito fechado, ele é quieto, E tu vê ele dando pirueta no terreiro, é uma coisa muito doida, assim, né? Tipo, é uma coisa completamente diferente, assim, que eu sei que, no mínimo, eles não estão me enganando, né? Minha vida inteira, né? Nesse sentido. É óbvio que você não precisa pegar, ouvinte, esse argumento e achar que ele vale como algo comprobatório, porque, afinal de contas, é beleza, né? Você não conhece essas pessoas, né? Mas dá pra você entender que existe uma coisa muito... que, enfim, é difícil, né? Porque também não tem uma explicação que é suficiente. Olha que eu tentei. Eu adoraria falar pra você que é um fenômeno puramente psicológico, mas eu falar, caralho, se for puramente psicológico, mano, é uma parte da mente que a gente não entende com certeza, assim, que tu vai pra um psicólogo e o psicólogo vai falar pra aquilo, não vai dar explicação do porquê aquilo tá acontecendo daquela forma. O que mantém o mistério, né? No mesmo status, inclusive. Você só mudou a skin. Exatamente. E eu acho que eu adorei essa conversa aqui que a gente tá tendo nesse sentido e entender como isso é fruto de tudo, né? Pra entender como a psicologia e a ciência é só mais uma maneira da gente tentar entender o mundo e não conseguindo, né? e que, enfim... É válido você ter outras formas de produção de conhecimento também, né? Então, não façam terapia, conversem com os mortos. É isso. Essa é a conclusão de hoje. Exatamente. Não faça terapia, pratique necromancia. Essa é a parada. É uma boa essa. Essa é a grande mensagem do Mundo Freak de hoje. E, aliás, fica aí a questão, hein? Tudo isso aqui que a gente tá falando é, inclusive, a necromancia, tá? Uhum. E necromancia é proibido na Bíblia. E fica aí a provocação pra todos vocês que estão aí me escutando aqui nesse exato momento. E uma coisa interessante é que a América Latina não está muito longe desse contexto também, porque isso chegou, parece que não, mas isso chegou já no século XIX no Brasil, chegou na Argentina, onde está mais bem documentado, Porto Rico e toda a região da América Central, né? E no caso do Brasil, chegou muito mais rápido até, porque tem aparecido uns documentos que mostram que tinham brasileiros na Sociedade Espírita Parisiense, que quando iam lá, tem lá a ata de gente assinando não sei o que, Rio de Janeiro e Ceará. E teve grupos, já naquela época, mandando carta, fundando o Jornal Espírita no Brasil com Kardec vivo. Quer dizer, ele faleceu em 1869. Doido. Antes disso já tinha grupos jornal. Então, isso chegou muito cedo no Brasil. E entrou aqui em diálogo com uma série de outras questões. Mas a mesma prática de mesas girantes tem indícios de que o Dom Pedro II fez, experimentou esse negócio. E ele é meio porra louca com tudo que vinha da Europa, né? Então, não é nada e gostava A França era o que os Estados Unidos é hoje, pra galera do Brasil, era a França naquela época, né? E traduziram o livro pro português. O Kardec autorizou, uma das primeiras línguas a traduzir foi português, pra mandar pra gente daqui. Muito doido, né? Pra ter uma ideia. Então, isso chegou muito cedo. Que até uma coisa que às vezes eu comentei naquele episódio, que eu acho que falta a gente também olhar como que isso se integra à identidade brasileira. Porque no momento em que essa discussão do que é ser brasileiro, tá chegando esse negócio. E quando ele chega aqui, ele tomou um mote muito peculiar no Brasil, mas tem um aspecto que é interessante. O mote que ele tomou aqui, aquele virou uma frase que é fora da caridade, não há salvação, né? Sem estar no aspecto ético disso, o que
isso estava falando pro brasileiro do século XIX, porque mesmo quem não sabia ler, ia às vezes pegar remédio na Federação Espírita, inclusive um pessoal abolicionista gostava de ir lá pegar remédio na Federação Espírita recém-fundada no século XIX no Rio de Janeiro, tinha escravidão no Brasil ainda nesse contexto, até porque tinha muito mestiço aqui e tal. As práticas bantus, principalmente, eram de algum nível se comunicar com ancestrais recentemente falecidos, tipo o vô, a avó, né? Práticas bantus que estão na base do que a gente chama de Umbanda, povo umbundo, é uma das ramificações Quimbanda, povo quimbundo, né? Você vê como tem, mas esse lema era tomado como? O que importa é o que você faz, não onde você frequenta. Então você pode frequentar a igreja católica, igreja espírita, candomblé, umbanda, tambor de crioula, não sei o que. Era essa a tônica tomada pelas pessoas. Cara, e eu não duvido, sabe por quê? Porque pra quem tá passando necessidade, bicho, qualquer produto, qualquer resultado, bicho, o cara vai em qualquer lugar. Uma coisa é o francês, né? Foda-se, o francês, isso aí é uma coisa meio a moda, né? E é francês, é chique, né? Aqui é tipo assim, porra, eu preciso conversar com meu tio porque só ele sabia o negócio, onde enterrou a porra do negócio aqui, que senão eu vou morrer de fome, né? Tipo, é foda, né? Não, é verdade. E nesse contexto, a interpretação que era dada, em geral, é esse. Quer dizer, eu posso frequentar... Como que isso não faz parte desse modo de ser brasileiro? Que já estava assim, mas aí chega um discurso francês falando que isso é legal, né? Então, acho que às vezes até falta a gente olhar um pouco como um elemento antropológico mesmo. É mais um daqueles discursos que está nesse caldeirão que vai formar o Brasil, né? Sim. E apesar dos kardecistas serem menos de 2% da população hoje, mas, cara, tu vai conversar hoje com um católico, todos os elementos da crença dele são todos não, né? Mas a maioria é espiritualista pra caramba, né? Às vezes a pessoa tá praticando um catolicismo que é só dela. É o catolicismo maluco que o Vaticano não aprova, né? É conversar com morto, conversar com fantasma, é tomar passe, é copo em cima da televisão, é benzimento, enfim. É uma parada muito doida, né? Isso tá dentro do caldeirão cultural. Não é só católico, hein? Tem outras denominações cristãs que também gostam de pegar umas práticas aqui, né? Nosso episódio sobre Exu, fica aqui a recomendação. Procure nosso episódio sobre Exu que a gente fala sobre isso. O que eu acho mais interessante é isso, esse caldeirão cultural. Teve diversas questões, tem muita coisa pra gente ver, mas eu acho que olhar pra esse fenômeno é entender um momento da Europa muito interessante. No mínimo, você vai começar a entender as referências do Alan Moore, que já é um saldo positivo pra caramba, né? Sim. Porque vai citar referência... Cara, deixa eu fazer um pequeno desabafo aqui, um pequeno parênteses. Eu espero muito que o Alan Moore não faça merda, porque tá acabando muito a quantidade de autor que a gente pode fazer referência na porra desse podcast. Enfim, eu só queria fazer esse desabafo. É o último. Se o Alan Moore fizer qualquer cagada, fudeu. Não tem mais, a gente não vai citar mais ninguém aqui nesse podcast. Acabou. Enfim, pode continuar aí. Nossa, foi apenas um pequeno desabafo aí. Só posso concordar. E claro, esse movimento que vai dar origem ao que o século XX chama de parapsicologia. Na França era a metapsíquica, que vai ter lá em 1918, né? Metapsíquica, meta-humano, DC Comics, né? Olha como as coisas... Cara, metapsíquico é muito mais foda do que espiritismo. Porra. E na Rússia soviética, que era psicotrônica? Porra, bicho. Primeiro que cosmonauta dá um banho astronauta. Cosmonauta é muito uma pica. O nome de uma banda, se você que tiver montar uma banda com esse nome, me cita, né, uma letra aí só pra saber. Psicotrônica. Foda. Porra, bicho, é muito mais foda. Porra, precisa de publicidade, é isso. É mais publicidade. Teve de tudo nesse... Teve muita coisa. E, curiosamente, um dos campos que estão resgatando isso é na disciplina História da Ciência. A História da Ciência no século XX, quando você passou a olhar, olha, tinha um esoterismo pra caramba no Renascimento. Vamos assumir isso? Vamos assumir que o Newton escreveu as leis, mas também curtia uns horóscopos muito doidos ali? Uma astrologia bem freestyle. Nossa, mas aí o pessoal vai morrer, vai explodir a bunda da pessoa. A disciplina acadêmica, filosofia da ciência, quando aceitou isso, não, a alquimia foi importante pra caramba pra desenvolver, ela deu um salto muito grande. Começar a olhar para esse aspecto do século XIX, que não significa que as pessoas vão começar a acreditar em espíritos, fantasmas, seja o que for, mas entender que desse fenômeno saiu, eu acho que é um olhar muito legal, tipo, porque a gente ainda olha com o século XIX muito do imaginário, do ultrarracional, a gente ainda, a coisa é muito mais doida, e por ser muito mais doida, muito mais humana, né? Sim, e eu até acho que hoje é uma pena a maneira como tudo virou caixinha mesmo, né? De que as coisas se comunicam de maneira muito, muito estreita, né? Dentro do sentido, isso aqui virou religião, isso aqui virou esoterismo doido, isso aqui virou ciência, quando aí nessa época aí era uma doideira, né?
Era uma salada mesmo, né? Muito doido. Muito legal, assim. Eu, particularmente, acho que a gente tá vivendo uma retomada aí de reencantamento do mundo. Eu acho que isso tá não necessariamente próximo de acontecer, mas eu acho que tem uns vieses aí que estão começando a se remisturar de novo, porque dá pra ver que você tentar explicar no mundo por um único viés não é suficiente pra você entender toda a natureza humana nesse sentido, né? Eu acho que é isso aí. E eu acho que o Brasil está na vanguarda desse movimento. Porque o brasileiro já é essa salada doida. Então, é isso aí. Quando faltar água no mundo e a gente ser aqui o epicentro cultural, com a derrocada dos Estados Unidos, a gente vai aí... De onde veio isso, cara? O Brasil vai ser a próxima grande nação. E a gente vai dominar todos os outros países e vai... Aí, começando por Lucas Neto, inclusive, colonizando aí. Rapaz, eu pisquei e começou a minha, Vítimas da Fome, em funk e bossa nova, tá ligado? Do nada. Cara, assim, eu acho que a gente já abordou bastante coisa nesse sentido. A gente tá até saindo um pouquinho do tema aqui. Convido novamente o Thiago pra gente voltar a falar desse assunto. Toda vez que a gente conversa, eu sou muito doido por esse tema, e as pessoas acham às vezes que é porque eu gosto de ficar provocando nesse sentido, mas é porque eu acho muito doido como que as pessoas, elas têm crenças muito absolutas sobre as coisas, e elas não param pra ler historicamente de onde veio que as coisas que elas estão dedicando a vida delas sobre aquilo, né? E eu acho que isso, principalmente a ciência histórica, ela tem tanto a ensinar sobre a gente, sobre quem é a gente, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Eu acho que isso é muito, muito interessante nesse sentido. Então, por exemplo, você ter loja ali que tava misturando espiritismo e tarô é muito doido, porque eu tava conversando com uma amiga recentemente que a mãe dela é super kardecista e ela tem medo de tarô, porque acha que tarô é coisa dos maus espíritos. Então, cara, é muito doido como as coisas funcionam nesse sentido, né? As pessoas literalmente vão passando pra frente crenças muito, muito, muito doidas, né? Mas enfim, queria agradecer a participação. Thiago, onde que o pessoal te encontra aí? Agradeço a oportunidade, sempre bom conversar só sobre esses temas, aproveitar e estudar um pouco, dar um pouco de vazão às minhas conexões malucas, assim, né? Normalmente você me acha como Tianix, né? Tianix, ou meu nome, Thiago de Lima Castro. Dependendo da rede social, mania de não criar o mesmo nome pra tudo, né? Afinal, da minha geração, o que mais tem é Thiago, né? Pessoal do final dos anos 80. Você junta tudo no lugar, quem é Thiago, tá aí, vai olhar um monte de gente, né? Então... Thiagos, Lucas, nos anos 90, Lucas, né? Lucas e Thiagos era complicado, né? Dá muito doido, né? Inclusive, vou só fazer um jabá bem rápido. Eu publiquei um livro pro trabalho que eu fiz de doutorado, e ele chama Descartes, Diálogos Musicais. Ele tá distribuído gratuitamente no site Cultura Acadêmica, que é um selo editorial da editora Unesp. Tá gratuito, é só você entrar lá, baixar. Quem gostar de livro impresso, assim, tem lá. Pra mim foi legal, né? Porque, sei lá, você segurar um negócio com o seu nome, assim, é muito louco, assim. A materialidade é um negócio que falta, às vezes, no mundo digital, né? Mas o bom de estar gratuitamente é que todo mundo pode ler, comentar, né? Então, só procurar Cultura Acadêmica, Descartes, Diálogos Musicais, quem tiver interesse, ou quiser pelo menos dar um download ali, até pra... Sempre tem gente achando que essas editoras universitárias não servem pra nada, que não sei o quê. Quanto mais gente baixar, melhor, né? E, Kelly, obrigado mais uma vez também pela sua participação, sempre incrível. Que isso, cara. Um prazer trocar uma ideia com o Thiago sempre aprendo muita coisa e é bom demais, velho. Perfeito. Thiago vai voltar aí mais vezes aí. Vambora. Pra conversar com a gente. Sempre um grande prazer. E é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Essa mesa maravilhosa. Lembrando, estamos em live agora. Então, se você quer se tornar um apoiador do Mundo Freak, ter a oportunidade de escutar alguns dos programas ao vivo, o que ficou nos cortes, o que não ficou, apoia.se/confidencial. O seu apoio ajuda pra caramba. E aquilo, não olhe para trás. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.